Bom, agora que nós já criamos aí a nossa função básica, melhoramos um pouco, porque nós trabalhamos com variáveis na nossa função, nós entenderemos aquilo que a gente falou no começo, os parâmetros. Legal? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vou apagar essa partinha aqui, ok, pessoal? E vou fazer o seguinte. Imagina que toda hora eu quero somar um valor x e um valor y, mas esses valores eles vão poder mudar agora. Legal? Então eu vou fazer o seguinte, olha isso. Ó. Function, soma, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, x, y. E vou fazer o seguinte, olha isso. Ó, eco x mais y. Nossa! Mas como assim? Bom, o que a gente tem que entender agora é um conceito muito importante, que é o seguinte. São as variáveis globais e as variáveis de escopo. Como assim? Quando eu falo aqui, ó, que x é igual a 10, não quer dizer que o x que está aqui dentro da nossa função seja igual a 10. Vamos dizer que esse x ele é filho da nossa função soma. E ele não tem nada a ver com esse x que tem um valor de 10 no documento inteiro, ok? Ou seja, esse x não tem nada a ver com esse x, porque esse x é referente, ele está dentro do escopo da nossa função soma. Legal? Então eu vou falar o seguinte, esse x aqui é global, global, olha isso, global, aqui, para todo o documento, né? E o x aqui dentro é um x, né? Vamos dizer, de escopo. Trabalha apenas dentro dessa função. Legal? Então esse é o grande ponto. Isso aí ficou claro? Ficou. Então, ficou, né? Eu espero que tenha ficado claro. Por favor, refaça os exercícios, porque é muito importante a gente entender essa diferença. Agora é o seguinte. Tá vendo que a gente criou uma função soma x, y? O x aqui é o nosso parâmetro número 1. E o y é o nosso parâmetro número 2. Quando nós chamarmos agora essa função, nós seremos obrigados ao quê? A passar um valor para o parâmetro número 1 e o parâmetro número 2. Esse parâmetro, internamente na função, o número 1, vai ser identificado como x. E o parâmetro número 2 que nós passarmos, ele vai ser identificado como y. Ok? Então, eu vou chamar agora essa função. Eu vou fazer o seguinte, ó, soma 2,5. O que eu estou falando? Para ele executar a minha função soma, ok? Onde a nossa variável x, que é o nosso primeiro parâmetro, tem o valor de 2, ok? E o valor 5 que nós passamos aqui tem, né, o y. Então, quando nós colocarmos x mais y, ele vai pegar. Qual que é o parâmetro número 1? É o x, não é? Qual que é o valor de x? 2. Qual que é o parâmetro número 2? O y. Qual que é o valor do y? 5. Então, ele vai trazer para a gente aqui o resultado de 2 mais 5, que é 7. Vamos ver? Vamos. 7. Legal? E você pode perceber que esse x não influenciou em nada. Porque, como eu disse, esse x é local e esse x aqui é global. Ok? Então esse é um ponto importantíssimo. E olha que interessante agora como é que eu posso trabalhar. Olha isso, ó. Eu posso colocar que aqui é 4, eu posso colocar 1, aqui eu posso colocar que é 0, eu posso falar aqui que é 2, legal? Posso colocar aqui que é 44, e ele vai somar todos esses valores para mim. Eu vou colocar um BR aqui concatenando, somente para ele pular a linha na hora que a gente exibir, ok? Então vamos lá. Olha que interessante. Isso aqui foi uma função que nós fizemos para somar, ok?
E uma função muito simples, na realidade. Ok? Agora, você deve estar se perguntando, poxa vida, e se eu não passar, ok, nenhum valor para esse parênteses? O que vai acontecer? Vamos fazer um teste? Vamos. Então eu vou fazer assim, ó, como se eu não passasse nada. O que ele vai imprimir para mim? Opa, ele deu um erro. E pode ver que ele deu um erro na linha 23. Vamos ver qual é a linha 23? Opa, linha 23 é essa linha onde que a gente está declarando a nossa função. E o que ele fala nesse erro? Ele fala o seguinte, olha, missing argument 1 for soma. O que significa? Missing é que está faltando. Argument é argumento, né? Então está o seguinte, ó, faltando o argumento 1 para a nossa função soma. E aqui está faltando o argumento 2 para a nossa função soma. Entende? Ou seja, quando nós não passamos os argumentos de uma forma correta, o que vai acontecer? O PHP ele vai chiar, vamos dizer assim. Ele vai dar um warning. O warning não é um erro fatal. Como assim um erro fatal? Um erro fatal é quando o programa ele nem chega a ser executado por causa desse erro. O warning não. O warning já é um aviso, ok? Como assim um aviso? Ele só está apenas comunicando, falando assim, meu, fique esperto porque faltou esses argumentos. E ele colocou o resultado aqui como 0. Esse resultado como 0 é algo bem questionável. Por quê? Porque ele pode colocar 0 como false, por exemplo, ou ele poderia também colocar 0 como um valor temporário que está na variável x ou na y, porque não foi declarado nenhum valor para o x e por y. Legal? Bom, mas você fala assim, ah, mas eu não quero ter a chance de correr esse erro. Eu quero se, por exemplo, se eu esqueci de colocar um argumento, ele não fique dando esse monte de aviso aqui para mim. Como é que eu faço? Bom, isso é muito simples, é muito legal, porque isso é uma flexibilidade que o PHP tem e muitas linguagens não têm, ok? Que é o seguinte, nós determinamos um valor padrão para os nossos argumentos. Como assim, um valor padrão para os nossos argumentos? Assim, ó, eu coloco aqui x é igual a 0, y é igual a 0. Legal? Olha isso que vai acontecer agora. Não deu erro, por quê? Porque ele fala o seguinte, olha, se você não passar o valor de x, eu vou subentender que o x é igual a 0, ok? E se você não passar o valor de y, eu também vou subentender que o valor de y é 0, ponto. Entendeu? Então ele não vai dar mais erro. Então, como eu não passei nenhum valor, esse x aqui é 0 e esse y aqui é 0. E se eu fizer assim, ó, soma 10, o que ele vai fazer? Bom, primeiramente ele vai falar o seguinte, qual é o meu argumento número 1? É o x, não é? Qual que é o valor dele? Inicial, é 0. Eu passei algum valor para esse x? Passei. Qual é? É 10. Ah, legal, então x não é mais 0 agora, é 10. Bacana. Bom, y é igual a 0. Eu passei algum valor para y? Não, não passei. Então y continua sendo 0. Ok? Então olha isso que vai acontecer. 10 mais 0 é 10. Legal? Então isso é um ponto super importante para que nós possamos claramente não comer bola na hora que a gente for trabalhar com uma função, ok? E para a gente entender. Outro ponto importantíssimo. Sempre o parâmetro que você passa aqui, ele tem que estar exatamente na mesma ordem dos parâmetros que estão aqui. Porque senão eles vão ficar invertidos. Ok? Outra coisa que eu gostaria de falar para você. Nós também podemos passar parâmetros para as nossas funções como string. Muitas vezes, que é muito comum, nós precisamos, por exemplo, passar algum valor, por exemplo, qual é o endereço do site da School of Net, né?
Então, a gente coloca aqui normalmente como se fosse um parâmetro, http://www.schoolofnet.com. E ele vai somar o schoolofnet.com mais 0. O que vai aparecer? 0. Ele não conseguiu, na realidade, somar um valor de um string com um valor como um inteiro, né? Perfeito? Então, isso aí é algo super importante. Os parâmetros, eles podem ser passados em qual formato? Né? Deixa eu anotar aqui, ó. Formatos que podemos passar nossos parâmetros. Né? Bom, nós podemos passar o parâmetro como inteiro, como string, que é o entre aspas, né? Como string, deixa eu colocar aqui entre aspas, só para a gente saber. Nós podemos passar como false e true. Nós podemos passar como null, ou seja, é um valor nulo, não tem valor algum, não é zero, não é nada, é um valor nulo apenas, ok? Podemos passar sem problema nenhum um array e podemos passar também qualquer tipo de objetos. Nós não vamos aprender nesse curso básico trabalhar com objetos ainda. Legal? Mas também nós podemos passar objetos para as nossas funções. Legal? Vamos tirar o objeto daqui por enquanto. Legal? Então a gente pode passar o string, true, false, exatamente como se a gente fosse fazer uma conta qualquer, uma concatenação qualquer. A única forma é que ele facilita muito as nossas vidas, na hora que a gente não precisa ficar toda hora fazendo o quê? Né? Repetindo o mesmo código, uma vez que a função ela serve exatamente para isso. Ok? Bom, pessoal, praticamente era isso. Nós aprendemos agora a trabalhar com parâmetros. O nosso próximo vídeo, nós aprenderemos a entender o retorno e também nós vamos fazer algumas funçõezinhas um pouco mais elaboradas, só para não ficar com essa história de x mais y. Legal? Um forte abraço e pro alto e avante. Pratique, pratique e pratique. Até mais!